Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu vou fazer uma coisa absolutamente inusitada aqui, tá? Eu até já fiz uma vez, não deu muito certo, mas agora o contexto é outro. Que é reagir a mim mesmo. A mim mesmo, tá? Eu vou reagir aqui a um vídeo que eu gravei em 11 de outubro de 2017, gente. Ou seja, eu vou botar na tela aqui para vocês o Humberto do Velho Testamento, vídeo de 2017. Mas por que eu vou trazer esse vídeo aqui? Nós vamos hoje, em vez de fazer um react, nós vamos fazer um rerun. Tá? Eu vou fazer aqui uma abertura, nós vamos assistir o vídeo na íntegra, tá? E depois eu vou comentar ao final. Eu não sei nem se eu ainda concordo com as coisas que eu disse, tá? Mas isso a gente vai ver lá no final. Mas por que esse vídeo vai ser repostado dessa maneira? Porque assim, galera, eu tô participando da campanha aí Brasil Parasita, né, que ajuda a explicar melhor o que é o Brasil Paralelo, tá? Então a gente já fez vídeo nessa semana, e esse vídeo aqui que eu vou reagir, a mim mesmo no caso, já era eu, em 2017, denunciando o que de fato era o Brasil Paralelo. Tá? Então, assim, eu não sei se eu vou concordar com o que eu disse, a gente muda, enfim, eu posso ter opiniões que eu já não subscrevo mais, então vamos ver, né? O que eu ainda mantenho e o que eu não mantenho. Mas é engraçado, pelo menos pra gente ver a minha transformação, agora que eu tô mais velho, né? E também ver que a gente já tá batendo nessa tecla aí há bastante tempo, tá? Há bastante tempo a gente já está falando dos riscos da estratégia do Brasil Paralelo para o ensino de história, para a historiografia brasileira, enfim, para o trabalho dos professores de história. Né? Então a gente vem denunciando isso há bastante tempo. E eu gosto de dizer que fui um dos primeiros. Né? Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Meu canal começou em fevereiro de 2016, galera. Tá? E esse vídeo aqui, então, é de 2017. Então nós vamos fazer um rerun. Eu imagino que a maioria de vocês não assistiu esse vídeo, né? Vamos fazer um rerun. E ao final eu volto aqui então para comentar um pouquinho o que eu ainda concordo, o que eu discordo, para dar umas risadas de mim mesmo, porque eu fico constrangido de me ver. Não gosto, tá? Enfim, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Eu vi como propaganda num vídeo meu aqui no YouTube, uma propaganda do Brasil Paralelo. A primeira vez que eu vi eu não entendi, mas eu não dei bola. Algumas tecladas depois, eu descobri que se tratava de um congresso de história. E então descobri que se propunha a ser mais que isso. Se propunha como um congresso que pretendia mudar a forma como a história do Brasil é contada. Ou seja, pretendia uma mudança de paradigma na historiografia brasileira. Quando eu vi essa segunda informação, mesmo antes de saber quem eram os envolvidos no projeto ou qualquer outra coisa, eu achei a proposta extremamente pretensiosa. Não que não se possa mudar a forma como a história é contada. Existem essas mudanças. Como exemplo disso, eu posso citar a influência que o positivismo teve sobre a produção historiográfica. Depois, isso deixou de ser usual e passou a ser paradigma os estudos baseados no materialismo histórico. E depois continuou mudando. Nesse caso, a academia concluiu, após um longo processo, que existem falhas na metodologia positivista para a construção da produção historiográfica. Por exemplo, se percebeu, entre outras coisas, que ao se analisar exclusivamente a história documental, o produto acaba sendo sempre uma história dos vencedores, o que é, no mínimo, uma visão parcial da história. Eu não vou entrar a fundo nesse debate, até porque de lá para cá surgem várias linhas de pesquisa em história. Isso é só um exemplo para demonstrar que é possível sim se alterar a forma como se conta determinada história. Bom, mas se é possível a gente mudar a forma como conta uma história, por que eu achei extremamente pretensioso esse Brasil Paralelo? Por causa da forma como eles se propuseram a fazer isso. Para se atingir de maneira honesta um objetivo como esse, seria necessário uma ampla pesquisa, uma série de publicações. Essas publicações precisariam ser confrontadas com pesquisas de outros pesquisadores, para só aí sim começarmos um processo amplo de debate entre os profissionais da história para superar ou não
esse paradigma, essa forma de se contar a história em questão. E eu não vi, pelo menos nos últimos anos, nenhuma movimentação dentro da academia de história que justifique o fato deles estarem lançando essa proposta agora. Sim, porque isso já tinha que estar sendo debatido há algum tempo para eles chegarem já nessas conclusões da forma como eles estão se propondo a fazer. Pois bem, então eu assisti ao primeiro episódio da série de vídeos do YouTube e também tive acesso às referências que eles mesmos informaram que teriam sido usadas para que eles chegassem a tais conclusões. Sim, nesse momento eu também percebi que não se tratava de um congresso, e sim de uma série de vídeos para o YouTube. Nesse vídeo eu não quero entrar no mérito do que eles disseram, do que eles concluíram, pelo menos no primeiro episódio. Eu inclusive espero que alguns colegas façam esse trabalho. Ou eu mesmo posso de repente no futuro fazer isso. Eu também não vou comentar nesse vídeo as referências que eles usaram. Vou me limitar a dizer que muitos ali sequer são pesquisadores. Outros são sim pesquisadores conhecidos. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente teria que primeiro buscar saber se o que eles estão dizendo, que esses pesquisadores reconhecidos disseram, para que eles chegassem a tais conclusões, realmente foi dito por esses caras. Mas vamos combinar, vamos deixar isso para a próxima. Então, qual é o meu ponto nesse vídeo? O meu ponto é que, independente do que eles tenham dito, o Brasil Paralelo só pode ser uma fraude. E por quê? Bem, a história é uma ciência. Ok, gente, se você é daqueles que não concorda com essa afirmação, eu vou dizer que eu conheço o debate que existe a respeito desse assunto. E a minha posição nesse debate é que sim, história é ciência. Uma ciência humana, com metodologia própria, e que não pode ser comparada com as ciências naturais. Então, concordando ou não sobre história ser uma ciência, não podemos discordar que ela possui um método. Não basta ler um livro, ou mesmo um conjunto de livros, tirar uma conclusão e acreditar que está produzindo história. Para se produzir história, é necessário um método. Um método que elimine o maior número possível de possibilidades de cair em contradição, de cometer incoerências, de cometer omissões, parcialidades excessivas e etc. Esse método serve para nortear as conclusões, para delimitar o ponto, para minimizar os erros, para estabelecer o problema de pesquisa. Esse método, em qualquer trabalho que tenha a pretensão de construir uma visão séria, com rigor científico, tem que ser apresentado pelo pesquisador. Tem que ser muito bem fundamentado. Nas produções acadêmicas, a gente pode chamar isso de referencial teórico, ou quadro teórico. É a parte onde apresentamos como vamos analisar aquilo que estamos nos propondo a analisar. Ali deixamos claro os caminhos metodológicos que nos vão conduzir ao longo da nossa pesquisa. Temos que informar o leitor onde esse método foi utilizado e por quê. Por que estamos utilizando tal metodologia? Por que tal metodologia consideramos ser capaz de responder ao nosso problema de pesquisa? Para que isso? Só para a gente usar os mesmos? Não. Para termos critério, para termos resultados concretos da eficácia do método, para termos um referencial. Sem isso, a produção historiográfica vira palpite, vira opinião. A história não se baseia definitivamente em opinião. Até para fazermos uma pesquisa baseada em história oral, nós temos um arco de opções metodológicas devidamente bem estudadas para fazer isso. Isso não quer dizer que as metodologias não mudam. Muito pelo contrário, estão em permanente processo de ressignificação. Isso ocorre justamente pelo processo de maturação contínua que existe na academia. Quando alguém publica alguma coisa, logo esse texto começa a ser utilizado em outras pesquisas, começa a ser confrontado. E nesse processo as metodologias vão se aprimorando. Tá, mas o que isso tem a ver com o Brasil Paralelo? Aí é que está, tem tudo a ver. Vejamos, os caras se apresentam como reformuladores da história oficial. Ora, eu entendo isso como uma proposta de contar de uma forma diferente a história do Brasil. Mas aí eu pergunto a vocês, se eles têm uma pesquisa honesta sobre uma questão tão contundente quanto essa, por que não a submetem ao critério acadêmico? Sim, isso certamente seria responsável por vários títulos aos pesquisadores. Teses seriam produzidas, dissertações, etc. Isso garantiria prestígio aos professores responsáveis pela pesquisa. Renderia palestras, convites para publicações, convites para ministrar aulas nas melhores universidades. Enfim, uma boa grana e reconhecimento. O que mais que um pesquisador pode querer? Aí, pesquisando bem pouquinho, você começa a perceber que quem está por trás dessa produção digna de Hollywood é um grupo que desqualifica a academia, que parte de teorias conspiratórias, alimentadas por figuras lá do calibre do Olavo de Carvalho, famoso por suas declarações estapafúrdias sem nenhum rigor.
também por textos, como os guias politicamente incorretos, que nada mais são do que literatura, porque, como eu expliquei há pouco, partem de conclusões baseadas em palpites. Palpites de alguém que leu alguns textos sobre história. Ou seja, em manuais elaborados sem qualquer critério metodológico. Aí, continuando a mexer nessas coisas, você percebe que o grupo responsável por essa mega produção é parte de uma rede de think tanks cujo o objetivo exclusivo é a propaganda ideológica. Então fica fácil da gente concluir que não se trata de uma pesquisa em história. Trata-se sim de uma peça publicitária cara e muito bem montada. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou dar um exemplo. No primeiro episódio, eles forçam a barra para apontar lá uma casualidade nas grandes navegações relacionada aos templários. Aí, para justificar essa afirmação, partem de um texto da década de 1950 que não afirma isso. Não que não se possa usar um texto de 1950. O problema é utilizar um texto. O problema é fazer uma análise sem qualquer critério metodológico. E os resultados desse problema é chegar em conclusões erradas. Então vejam, eles estão buscando dizer que o que a historiografia atual diz é errado. Porém, o que a historiografia atual diz foi concluído através de um método, de um amplo debate, de confrontação de ideias produzidas nesse mesmo processo. E o que eles dizem se baseia, como nesse exemplo, numa única fonte analisada sem qualquer critério. Eu não estou dizendo que toda a série tem uma única fonte, estou dizendo que aquele ponto ali eles tiraram de uma única fonte. Só que aquele único ponto ali já renderia pelo menos um artigo. Tenta escrever um artigo baseado numa única fonte para vocês verem o que acontece. Ou seja, pessoal, isso que esse grupo está fazendo tem um nome: picaretagem. Picaretagem. Moçada, para vocês escreverem uma monografia de especialização, se você não tiver ao menos 4 ou 5 bons textos como referencial teórico, e aí o critério para determinar o que é bom é se esse texto já passou por esse amplo debate para poder ser utilizado como um referencial teórico. Você não pode pegar qualquer texto e jogar lá no seu referencial teórico. E se não tivermos ao menos 5 ou 6 bons textos como material de pesquisa, em se tratando, obviamente, de uma pesquisa bibliográfica, você não consegue sequer apresentar isso, muito menos publicar. E aí, quando eu falo em publicação, eu estou falando publicação em periódico científico, né? Não estou falando em publicação, porque publicar um livro, qualquer um publica. Se isso não vale nem uma publicação simples, quem dirá uma pesquisa que seria digna de um doutorado? Afinal de contas, propõe uma inovação desse porte. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a galera está pesquisando qualquer mínima coisa na história para alterar uma interpretação ou para acrescentar alguma coisinha. E os caras dizem ter uma pesquisa que mostra uma nova interpretação da história do Brasil. Porra, isso seria pós-doc direto. Mas ao invés de apresentar isso na academia, eles optaram por produzir uma série de vídeos para o YouTube. E por quê? Porque se eles tentassem apresentar isso na academia, seriam ridicularizados. E aí eles se defendem dizendo que existe uma conspiração mundial na academia de história. Uma teoria da conspiração tão difícil de acreditar quanto a teoria da Terra plana. Vejam só, gente, não é o MEC, não é a Academia Brasileira. Para acreditar nisso, teríamos que acreditar que a Academia Mundial está doutrinando e mentindo, que os pesquisadores, pelo menos há mais de 100 anos, são todos farsantes. Sério que vocês acreditam nisso? Qual a chance disso ser verdade? Logo, essa mesma academia que produziu todos os avanços em todas as áreas e que nós estamos desfrutando desde a popularização dessa metodologia de pesquisa. Então, pessoal, eu encerro por aqui. Vamos ficar tranquilo, porque não tem nada de novo no front. É só a versão em vídeo dos guias politicamente incorretos da história do Brasil, produzidos com finalidade exclusivamente panfletária e financiados por grupos com interesses exclusivamente políticos. Então, ok, moçada? Fiquem todos na paz e até a próxima. Caralho, a música ficava alta pra caralho. Mas viram que era a mesma musiquinha ainda, hein? Mesma musiquinha. Porra, eu fiquei constrangido aqui. Eu fiquei constrangido, tá? Mas eu tenho orgulho, eu vou dizer. Primeiro porque assim, porra, eu gostei do vídeo, galera. Eu gostei, achei que eu mandei bem. Sabe? Acho que eu não teria muito a mudar a minha opinião, não, tá? Mas é legal, porque, porra, fica datado, né? Aí a edição entrega, né? Eu tinha toda uma outra abordagem, outro approach, né? Eu não era ainda um militante comunista, vamos dizer assim, embora já me declarasse, me entendesse como um comunista,
2017, repito, gente, tá? Me incomoda um pouco, eu tô um pouco mais enrugado, agora a barba maior disfarça, né? Mas eu melhorei aqui, pelo menos na frente da câmera eu tô mais à vontade, né? Mas é 2017, hein, galera? E o tio já tava aqui alertando a turma, disse, pessoal, olha, isso aí é merda, hein? Tem muita gente que acha que o Brasil Paralelo surgiu agora, é recente. Não, não é não. E desde o início, né, qualquer profissional da história já era capaz de perceber do que se trata. E é muita grana. Há pouco tempo passou aqui no chat, tá? Quanto é que eles gastaram no último mês. Eu não vou puxar aqui de volta, mas enfim, segundo o que foi colocado aqui, mais de 1.600.000 só com o grupo Meta nos últimos 30 dias. Como é que se combate isso, gente? Como é que você combate tanta grana? Não esperem que a gente vai ter essa grana, porque a gente não tem de onde a gente ter essa grana. Porque isso é ideologia. Ideologia para sustentar aquela concepção do trabalhador e da trabalhadora que ele é livre e não necessariamente explorado. Então é lógico que vai ter burguês querendo bancar isso tudo, lógico que vai ter think tank querendo bancar isso tudo, lógico que vai ter institutos, tipo Instituto Liberal, Instituto Milênio, essas coisas, que também vão ser simpáticas a esse tipo de coisa. Então, assim, é muito mais fácil esse tipo de conteúdo ter financiamento do que nós. A chance de um burguês nos bancar é mínima. Mínima, tem que ser assim. Não é impossível, afinal de contas, o Engels patrocinou o Marx, né, e produziu junto. Afinal de contas, o Engels não era apenas o cara que bancava, ele foi um dos pilares, né, junto com o Marx, de todo o marxismo. Mas enfim, né, era filho de um burguês, essa história todo mundo sabe, não era o único. Mas é difícil, galera, é difícil. Na verdade, o nosso trabalho é crowdfunding, porque a própria dinâmica das redes faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de crescer. Porque o nosso crescimento aqui ele é 100% orgânico e ainda às vezes boicotado. A gente não vai ter essa rede que, por exemplo, o Brasil Paralelo criou, onde eles alimentam alguns influenciadores, né, alguns teóricos que têm lá seus canais, depois participam das suas produções, recebem para isso. É muita grana. E grana no capitalismo significa visibilidade. Não tem, sabe, o que questionar. Grana é visibilidade, nós não temos. Nós temos você. Só temos você que está aí e que pode meter o dedo no like, pode meter o dedo no botão de compartilhar, no botão de se inscrever, no botão de receber notificação. É isso que você tem que fazer. Pega esse vídeo e indica para os seus amigos. É clichê, mas não tem outra coisa, galera. Não tem, a gente não tem outra alternativa. A gente tem que fazer com esforço braçal aquilo que a direita faz com a grana. Tá? A gente tem que fazer com esforço braçal. E se você puder apoiar algum produtor de conteúdo, né, apoia. É de pouco em pouco que a gente consegue se manter aqui e, de alguma maneira, enfrentar esse discurso. Porque esse discurso tem que ser enfrentado. Porque assim como o Brasão das Armas e outros chorumes que a gente vê por aí, isso tem uma função, tá? Que é pegar aquilo que normalmente as pessoas querem esconder, né? Que é esse pensamento conservador, que é estruturado em uma série de opressões que organizam o capitalismo como modo de produção, e se orgulhar disso. É pegar aquilo que normalmente seria coisa para você ter vergonha ou para esconder e criar uma retórica que permita a pessoa se orgulhar, tá, dos seus preconceitos. Serve de viés de confirmação para as pessoas se orgulhar dos próprios preconceitos. Beleza, gente? Se você chegou até aqui, então não esquece. Deixa like, compartilha, comenta, se inscreve e ajuda todo mundo que está trabalhando nessa iniciativa que a gente está chamando de Brasil Parasita. Engaja os vídeos, engaja as postagens para que a gente consiga aí se manter aqui como uma voz que contrapõe essa força da grana. Beleza? Era isso hoje. Tchau, tchau e até a próxima.